Mas, senhor presidente, lamentavelmente, eu venho aqui, mais uma vez, essa tribuna, tratar de assuntos que eu gostaria de não estar tratando. Porque, falando do meu estado, eu gostaria de estar aqui dando boas notícias. Como Vossa Excelência acabou de dizer, nós conquistamos a única indústria automobilística todo o norte e nordeste do país, que é a Ford, a Bahia toda unida, mesmo com incompreensão de alguns naquela época, até que criaram obstáculo para isso dentro da própria Bahia. Mas nós tivemos persistência, está lá a Ford hoje, reconhecida como uma das melhores unidades de todo o mundo da Ford, produzindo mais de 10% dos veículos que são produzidos no nosso país. Mas eu não tenho boas notícias, e lamentavelmente eu tenho que trazer essa tribuna notícias que não me agradam, mas estão nos jornais baianos e me preocupam. E aí eu tenho que pedir providências, até ajuda ao governo federal, ajuda ao Ministério da Saúde, porque hoje os principais jornais da Bahia estampam manchetes em sua primeira página com relação ao surto de meningite e o crescimento da meningite no estado da Bahia. O Jornal à Tarde bota na primeira página, número de mortes por meningite cresce 50% em Salvador este ano. Então, um crescimento de 50%. Na parte interna, diz mortes pela doença tiveram aumento de 50% em Salvador e 27% no estado. Dados mostram que desde 2008 o número da enfermidade crescem. Na Bahia já são 33 óbitos em 2009. E a meningite que se apresenta na Bahia é a meningite meningocócica, que realmente é muito grave, é uma doença grave, mas tem cura. Entretanto, a meningite meningocócica na Bahia atacou agora na região, no interior do estado, mas uma região altamente turística, que é a região de Porto Seguro, Trancoso, já com várias mortes, 4 mortes e outras 2 em estado grave. E isso traz uma preocupação. Eu fico a perguntar sobre isso, por que isso está acontecendo na Bahia? O que é que está acontecendo com a saúde no estado da Bahia? Há pouco tempo, ou melhor ainda, nós estamos vivendo o problema da dengue. A Bahia tem o recorde brasileiro neste ano de 2009 com relação às notificações da dengue. Foram mais de 115 mil casos. Isso é um recorde histórico em toda a história da Bahia com relação à presença da dengue. Um aumento de cerca de 150% em relação ao ano anterior, de 2008. Vossa Excelência é médico. 66 pessoas já morreram de dengue no estado da Bahia. Isso acontece na capital e no interior do estado, principalmente nas cidades de médio porte, mas também atinge as cidades de pequeno porte. O jornal Tribuna da Bahia também trouxe na sua capa: meningite avança em Porto Seguro. Já são 8 casos, 4 mortes e a certeza, por parte das autoridades de Porto Seguro, de que um surto de meningite meningocócica tipo C se alastra na região. Quer dizer, por que essas notícias no meu estado? O que é que está acontecendo com a saúde no estado da Bahia? Eu fico muito preocupado, porque eu acho que está faltando uma medicina preventiva. Está faltando ação, gestão por parte dos responsáveis, da Secretaria de Saúde do Estado, que se tem dificuldades, peça ajuda ao governo federal. Não podemos estar lamentando a morte de 100 baianos aqui, 63 pela meningite, 33 pela meningite, 66 pela dengue só neste ano de 2009. Agora, se olharmos a criminalidade, aí a questão é caótica, porque a Bahia esse ano já teve, por homicídio, e eu vejo aqui, eu acho, pessoas da Polícia Militar, nós estamos vivendo aqui do Distrito Federal, na Bahia, um recorde absoluto do crescimento na região metropolitana de Salvador, do índice de criminalidade, mais de 60 mortes por 100 mil habitantes. Isso nunca se verificou na Bahia. Eu gostaria de trazer boas notícias, senhor presidente. Entretanto, eu só posso dizer que eu lamento que esteja acontecendo esses fatos na Bahia. Mas eu queria, nesse dia, apenas, senhor presidente, não destacar apenas essas notícias, mas dizer também uma boa notícia do ponto de vista de mobilização, não é, de conscientização política. Os prefeitos municipais baianos se mobilizaram
para a defesa dos municípios no Dia Nacional, que foi na última sexta-feira. E se reuniram na União dos Municípios da Bahia, conhecida como UPB, que era a União das Prefeituras, hoje União dos Municípios da Bahia, e na sexta-feira se fez uma belíssima reunião com a presença de dezenas de deputados estaduais, dezenas de deputados federais, ministro do Estado, ministro Edel Vieira Lima, que é da Bahia, não é? Eu estava presente na reunião, o prefeito da capital estava presente, não é? Nós tivemos lá uma presença maciça de centenas de prefeitos, reivindicando que governo do Estado e governo federal pudesse, no momento difícil, vir ao encontro das carências e do momento difícil vivido pelas prefeituras municipais. Porque, caso contrário, senhor presidente, o que vai ocorrer são perdas de trabalho, de emprego, de postos de trabalho, né? Houve queda de arrecadação, os municípios passam por um momento difícil, ou eles demitem e reduzem serviços públicos, reduzem custeio, ou a população ficará desassistida. Eu já tratei desse assunto e venho apenas dizer qual a pauta de reivindicação que foi colocada nessa reunião vibrante dos prefeitos municipais que fizeram na União das Prefeituras da Bahia, União dos Municípios da Bahia, comandado pelo seu presidente, Roberto Maia, que fez uma exposição isenta de conotação política, de cores partidárias, mas mostrando a realidade que está vivendo os municípios brasileiros. E aqui eu estou defendendo os baianos, mas acho que é extensiva a todos os municípios brasileiros, inclusive do estado de Vossa Excelência. Então, essa mobilização, que antes se deu aqui com a Marcha Brasília, agora ela mudou de conotação. Ela não veio para Brasília, mas se deu nos estados dos prefeitos, nas capitais dos estados e nas próprias cidades, mobilizando a sociedade, mobilizando a comunidade, para que ela possa ter entendimento dessas dificuldades. Então, são muitos municípios que estão inadimplentes com o INSS, sem conseguir renegociar suas dívidas. O que é pior, senhor presidente? No momento que eles estão nessa situação no CALC, estão inscritos, eles não podem fazer jus às verbas federais. Eles não podem assinar convênios. Até as verbas parlamentares, que nós colocamos muito justamente para ajudar os municípios, nas verbas que nós dispomos, as verbas pessoais dos parlamentares, os municípios não têm condições, porque a dívida do INSS não renegociada impedem a assinatura de contratos de convênio. Então, esta reunião que aconteceu foi importante, e lá, com a presença maciça do mundo político baiano, inclusive com representante do próprio governador do Estado, o governador Jacques Wagner, lá tinha o representante, o secretário de Relações Institucionais, Rui Costa, eles todos, né, participaram ativamente, dando seu pronunciamento, suas razões, mas ouviram a pauta de reivindicações que eu queria passar nesse momento. O governo estadual precisa compreender que os municípios vivem da sua receita de ICMS e de FPM. No caso, o ICMS na Bahia, a Bahia foi o segundo estado que mais perdeu a arrecadação de ICMS. Segundo o próprio governo da Bahia, foram perdas que chegam a 700 milhões. E, consequentemente, isso prejudica fortemente os municípios que têm em torno de 25% desses recursos. São distribuídos para os municípios. Se comparado com a arrecadação do ano passado, foram perdas superiores a 50 milhões registradas pelos municípios baianos. Por que o governo estadual perdeu a arrecadação? Perdeu porque faltou a ele, não é, a condição econômica de ter essa arrecadação, mas a Bahia está liderando entre os estados que mais perdem a arrecadação. Outros estados não perderam. Então, algo está acontecendo de forma específica, especial para o estado da Bahia. Ou seja, a economia não está sendo tratada com importância devida, não está recebendo os estímulos, os insumos necessários para que ela possa manter pelo menos o seu nível do ano passado, sem ter essa redução pesada de arrecadação. Entretanto, o governo federal abriu uma linha de crédito para o Estado, no BNDES. É uma linha de crédito de
aproximadamente 400 milhões e que terá outra tranche de 400 milhões. Então o Estado consegue recuperar a sua capacidade de gerir as suas finanças. E os municípios, como ficam?